Meus amados e queridos irmãos e amigos que me acompanham por intermédio desse vídeo, que Deus em Cristo venha abençoar você poderosamente de uma maneira muito especial. Passando aqui rapidamente para trazer um versículo da palavra de Deus ao teu coração, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4 e o versículo de número 1, que diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Queridos, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta centrada na obra de Deus em Cristo, na criação da igreja, o corpo de Cristo. Ela celebra a unidade e a diversidade da igreja e nos fornece orientações de como viver uma vida cristã em meio ao mundo tão hostil. No capítulo 1 ao capítulo de número 3 aos Efésios, Paulo ele nos aborda a respeito do chamado. Do capítulo 4 ao capítulo de número 6, Paulo nos aborda a respeito da conduta. A partir do versículo de número 1 ao qual lemos, onde Paulo diz que ele é preso do Senhor, ou seja, Paulo ele escreve essa carta cerca do ano 62 depois de Cristo, quando ele foi preso em Roma. E essa prisão em Roma foi resultado aí de uma de suas viagens missionárias. Só que é muito interessante que mesmo preso em Roma, mesmo em cárcere, mesmo Paulo sob o domínio, sobre o sistema romano, Paulo não deixa de anunciar a palavra de Deus. Paulo não deixa de ensinar a igreja de Éfeso e também a nós mesmos como igreja sobre a palavra do Senhor Jesus. E o restante do versículo vai nos dizer que nós devemos andar como é digno da vocação em que nós formos chamados. Ou seja, tudo nessa vida tem um propósito. E a pergunta é: qual é o propósito que você está vivendo nessa vida? Será que nós estamos vivendo os propósitos, a vocação a qual Deus estabeleceu em nossa vida? Que nós devemos, queridos, a todo tempo, vivermos nessa terra sobre aquilo que Deus determinou para todos nós. A vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Que nós devemos confiar somente naquilo que Deus quer estabelecer em nossa vida. Que nós devemos confiar somente nas promessas de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E que nós devemos então viver a vocação a qual o Senhor estabeleceu para nós. Se Deus te chamou para ser um instrumento na obra dele, seja um instrumento. Se Deus te chamou para levar a poderosa palavra do Senhor, para ser um anunciador do Evangelho, cumpra o chamado. Se Deus te chamou para louvar, para servir a Ele na igreja, cumpre a vocação que o Senhor estabeleceu em tua vida. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e toda a tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, que o nosso foco principal nessa vida é de adorar, de servir e de exaltar ao nome santo do Senhor. Sei que vivemos uma época muito difícil em que a palavra do Senhor está se cumprindo. É bem verdade que Cristo então nos ensina, nos demonstra em seus sermões proféticos. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, sobre o princípio das dores. Ou seja, as coisas que brevemente hão de acontecer e que nós vemos que já está acontecendo, que antecedem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos uma época totalmente difícil, onde as guerras têm aumentado, onde os rumores de guerras, filho contra pai, pai contra filho, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E uma das coisas muito difíceis também que está acontecendo é que o amor de muitos está se esfriando. Esse amor que está se esfriando não é só o amor com as pessoas,
é o amor com a obra do Senhor, é o amor com a palavra de Deus. Então que nós devemos a todo o momento sermos um seguidor de Cristo nessa terra, anunciarmos as boas novas do Evangelho e estabelecer o chamado a qual Deus estabeleceu para nossas vidas. Que Deus abençoe em nome de Jesus.